Bom, do livro da Joana, nos compete estudar aí o capítulo 13, Vida no Além-Túmulo, né? Perturbação espiritual, certo? Todo mundo achou aí? Todo mundo? Cleide, Margarete, Cida, Estefânia, Ale, Marli. Ok. Deixa eu só perguntar uma coisinha, desculpa aí. O capítulo 14 é bem grande, né, Simone? Eu vou dar ele todo, é que eu ainda não olhei lá. Não, ele foi dividido, Alexandre. Ah, tá bom, desculpa. Obrigada, Marli. Tá bom. Então, vamos lá. Vida no além-túmulo, perturbação espiritual. De primordial importância para o homem o conhecimento do espiritismo. Então, já botou direto, né? Não fez separação. Todo mundo necessita conhecer o espiritismo e isso é de primordial importância. Considerando a contribuição de valiosos informes que Aure nas suas lições. Por que é de primordial importância que todos conheçam o espiritismo, sem exceção, por causa dos valiosos informes que constam das lições espíritas. Para quê? Para preparar o homem, preparando-se para os cometimentos, para as práticas, para os encargos, para os serviços, no além-túmulo. Tanto quanto armando-se, preparando-se, né? Para as vicissitudes, quer dizer, para vencer as dificuldades, as contrariedades, os desfavores. Fechou, João, seu microfone, nós não estamos te ouvindo. Fechou sem querer, eu acho. Cortou aonde o áudio? Então, ó, preparando para os problemas que virão e também preparando para os sucessos que virão, porque naturalmente o sucesso vai implicar a necessidade de trabalho e não de uma beatitude no paraíso, né? Então tá. Nenhuma veleidade, nenhum capricho, né? De caráter sectarista. Ué, de novo. João, fechou de novo. Meu Deus, tem uma pessoa assistindo e falar comigo aqui. Ah, é porque é ligação, né? Daí ele cai, né? Deixa eu ver aqui. Só um pouco, gente. Então, vamos lá. Então, ela está dando essa informação de que o espiritismo é importante para todo mundo e ela está dizendo que isso não é um capricho dela com relação a ser partidária a favor do espiritismo. Nenhum capricho de caráter sectarismo nessa informação. Antes, essa assertiva da importância primordial do espiritismo para todos, antes deflui, é decorrente na resposta ou das respostas dos fatos observados no dia a dia das atividades humanas, num como no outro estado vibratório, no corpo ou fora do corpo. Quer dizer, a gente vai lá para o plano espiritual, né? Todo mundo sabe como que faz a volitação do corpo? Todo mundo sabe, né, como você é um espírito e se você é evocado numa região, numa colônia espiritual inferior, você sabe que você tem que aparecer por uma tela, né?
Se você é médium numa região inferior, você sabe que, você sendo médium, você tem que elevar os pensamentos, orar, doando os fluidos para que fique numa tela, que auxilie espíritos ou que venham espíritos por intermédio dela. Quais são as atividades do lado de lá? Você só vai saber disso se você estudar o espiritismo. Se não souber, você fica sem a capacidade de trabalhar do outro lado. E a gente também sabe que o espiritismo aqui no corpo nos ajuda a desenvolver de forma escorreita as nossas atividades diante das leis morais. É isso que ela está dizendo. Conferindo responsabilidade à criatura. O espiritismo faz isso. No que diz respeito às suas ações, de cujos resultados responderá perante a sua própria e a consciência universal, o conhecimento espírita a ilustra. O espiritismo ilustra essa responsabilidade das nossas ações perante nós próprios e a consciência de Deus do lado de cá e do lado de lá. Igualmente, quanto à continuação da vida, apesar da morte, predispondo-a a considerar a inevitabilidade do processo imortalista irrecusável, irrefreável. Né? A morte é para todos nós. O espiritismo não possui conhecimentos utopistas. O espiritismo não possui conhecimentos fantasiosos, idealistas, conhecimentos quiméricos. E a gente sabe, por exemplo, que há muitas ideias quiméricas, há muitas ideias equivocadas. Uma pessoa trabalha no bem porque, para ela, só existem duas moradas. Jesus falou de muitas moradas, mas ela só crê em duas. Ou é o céu ou é o inferno. E aí, como eu erro e acerto, na hora de passar por esse momento da morte, eu vou para onde? Para o céu ou eu vou para o inferno? E ainda, vou ficar eternamente num ou no outro. Quer dizer, é uma ideia utópica. Outros, eu vou espalhar a cinza do meu ente querido aqui porque ele tem que se misturar nessa paisagem. A alma continua com o seu corpo espiritual, independente de outras, não se mistura a nada. Né? Então, o espiritismo não possui ideias utópicas, nem adornos, nem enfeites, nem aparatos de fantasia com que muitos homens se pretendem engordar, se enche de ideias equivocadas, e às vezes até para angariar recursos dos outros. Graças ao que transferem para mais tarde, e às vezes para tarde demais, as reflexões a respeito da sobrevivência da alma, sendo surpreendidos pelo fenômeno da desencarnação, enquanto estão emaranhados nas absorventes quimeras, absorventes ideias equivocadas, desvaneios completos, a que dão valor prioritário em detrimento da vida real, da realidade, da totalidade da vida verdadeira, que relegam para o plano secundário. Não, você vai para uma colônia espiritual. Que colônia? Sim, você chega lá, pega pelo menos uma vassoura. Vassoura? Não. Eu quero ficar espalhado no meio desse mar aqui. Conforme assevera antigo brocado popular, tal vida qual morte, quer dizer, a morte é uma consequência daquilo que se viveu, a qualidade da morte depende da qualidade da vida. A questão não se restringe apenas às inquietações ou às suavidades do momento grave do transpasse. E nós falamos na obra anterior, né? O quão pode ser difícil o transpasse. Por uma razão, vai no livro Céu e Inferno, pela quantia de ligações ponto a ponto do perispírito com o corpo físico e com a maior ou menor velocidade desse desprendimento. Se a vida é muito materialista, muitos pontos de ligação que não se separarão facilmente. Vida moral correta, conduta correta de vida, muito estudo, já se separou antes.
suavidade do momento do transpasse. Também tem a questão da perturbação espiritual. O que é que eu ando fazendo em vida? É esse pensamento, não é porque eu morri que eu vou mudá-lo. Eu vou continuar exatamente com aquele mundo mental meu. Se eu estou vinculado à agressividade, ao roubo, à sensualidade, não é a morte que vai me separar disso. Eu vou continuar com essas perturbações do lado de lá, a ponto de eu não viver a realidade do local em que eu estiver. Completamente alucinado. Quer dizer, vivendo num mundo fora da realidade, porque ele está preso aos seus próprios pensamentos e ainda recebendo influência de outros pensamentos idênticos. Então, não é só, mas especialmente a sucessão do tempo, na continuidade do fenômeno depois da morte. Quer dizer, não é só o transpasse, mas você ficou aí, ó. Você ficou aí na sucessão do tempo, vinculado a essa perturbação sua, por 50 anos, por um século, por um milênio no plano espiritual. Perdido. Lembra? Lembra do livro Nos Domínios da Mediunidade? Aquele homem que no século X assassinou os próprios pais, enforcando-os a pedido da noiva, para que eles ficassem com o recurso da família. Ele matou os pais enforcados. Passou um milênio e ele continua naquele mundo mental. Né? Ela depois se separou dele, ela reencarnou, e ele não. E está a obsidiá-la durante todo esse milênio. Ela reencarna e está obsidiada por esse milênio inteiro. Pensa, sucessão do tempo. Ou lembra da Laudemira, do livro Ação e Reação. Caiu gravemente no século XV pela questão do sensualismo, passou 5 séculos, reencarnou 5 vezes, e no plano espiritual e nos reencarnes, está sofrendo as consequências do erro do século XV, a ponto de não progredir adequadamente depois de 5 vidas. Sucessão do tempo, lá e cá, continuidade do fenômeno pós-morte. Problemático. Não estando a vida sujeita às engrenagens do maravilhoso, nem do milagre, de forma alguma ocorre transformações de profundidade naqueles que atravessam, não raro a contragosto, a faixa divisória que limita o trânsito no corpo carnal no rumo da vivência espiritual. Puxa, morreu aquele parente, aquela pessoa, ela era tão difícil, os raciocínios eram tão infantis, assim, tão longe da realidade da vida. Vai continuar do mesmo jeito. Não vai ter uma transformação profunda. No mundo mental, morte. Vai continuar com os mesmos pensamentos, a mesma raiva dos outros. Enfim. Em decorrência, o processo de desprendimento espiritual é lento. É lento. Eu creio que aqui na minha edição está ou demorado, mas eu creio que a edição talvez se equivocou. Talvez ele queira falar célere, rápido. Conforme a constituição, porque já que a conformidade aí posterior, conforme a constituição do temperamento, a formação do caráter moral e as aquisições espirituais de cada ser. Né? Então, o desprendimento pode ser muito rápido e você com uma consciência plena do que está acontecendo. No livro Obreiros da Vida Eterna, tem o caso da Adelaide, trabalhadora espiritual incansável, muito estudiosa e sofreu dores muito graves. E a dor faz elevar. Aí o que acontece? Ela está com tal consciência do seu transpasse que vai ser rápido e ela própria faz o seu desprendimento. Ela imobiliza o nervo vago,
ela desensibiliza a região ventral, depois a região cardíaca, tendo previamente mobilizados os demais nervos. Só a equipe espiritual chegou para ajudar, ficou de braço cruzado. Só no finalzinho, quando era para quebrar o último laço lá da Fossa Ruim-Boindal, recebeu um auxílio mínimo ali. Aí ela diz, pronto, estou livre, me livrei do corpo. Vamos orar para a gente subir ao céu. Ô, Júnior, Pelo amor de Deus. Sim. será que esse parágrafo aí, ele não está sujeito ao anterior? É por isso que ela colocou demorado? Ó, Não, em porque demorado e decorrência... lento. Não, porque ela fala no final, conforme a constituição do temperamento, quer dizer, bom ou mal. Aí vem a próxima palavra, conforme a formação do caráter moral. Quer dizer, ela está falando de algo bom ou não, de aquisições espirituais. Então dá a entender que a editora se equivocou aí nesse ponto. Então vamos lá. Não ocorrem duas desencarnações que sejam semelhantes, né? E você lembra do exemplo que você colocou, né? Desencarnaram até juntos 14 pessoas. Compara. Acho que ele clicou no, em vez de no som, ele clicou na saída, né? Eu errei aqui, acabei falando. Tá voltando. Ai, os filhos, vamos lá. Então, não ocorrem duas desencarnações que sejam semelhantes. Cada um desperta, e é bom a gente ler o livro Obreiros da Vida Eterna, porque ele quer pegar, digamos assim, a generalidade de cada caso. Cada um desperta ou se demora na perturbação consoante as características próprias de sua personalidade. Vejam aí que coisa. Se demora em perturbação, não sabe nem que morreu, já passou 100 anos, e continua vinculado àqueles pesadelos, e o outro nem perturbação passou. Totalmente consciente até no momento do desencarne. Nesse particular... Júnior, dessas 14 mortes, inclusive nesse livro, que agora eu não lembro, vocês lembram qual era o livro? É o livro Ação e Reação, mais para frente? Eu acho que é Ação e Reação, né? Aqueles desencarnes coletivos, lembra? Lá perto do final do capítulo, né? Final do livro, lá perto... desencarnes coletivos. Então, ele fala também lá, igual está falando aqui esses parágrafos dela, né? Que a morte é a mesma para todos, só que quer dizer, a situação da morte é a mesma para todos, mas a morte não é a mesma para todos. Inclusive, quem pede socorro é um dos 6, já é um senhor de idade, já bem estudioso, bastante desvinculado. Ele que consegue, inclusive, pedir socorro e ele já sabe que são só 6 que vão ser resgatados. No próprio livro já vai falando e depois ele vai falando mais ou menos as minudências um pouco assim da vida de cada um, né? Sim, entendi. Então, vê, né? Ele tem a presciência até que são só 6 dos 14 em condição de receber o auxílio da equipe espiritual no momento ali do desencarne de todos, né? Olha aí. Então, vamos lá. Nesse particular, o comportamento religioso, o conhecimento religioso faz grande diferença. Como diz Kardec no Céu e Inferno, no Livro dos Espíritos, o próprio conhecimento do Espiritismo tem uma diferença muito significativa. Mas o comportamento religioso exerce uma fundamental importância. Aqueles que se fixaram às ideias nihilistas, às ideias de negação da verdade, de negação da religião, de negação da moral, de uma negação de obediência até às próprias leis da sociedade, materialistas, hibernam-se. Aí lembra do livro Os Mensageiros? Aquela mulher que ela matou o próprio esposo,
que atraiu com um envenenamento, e como o veneno não estava dando solução, ela pegou um martelo, uma marreta, e acertou na cabeça dele, e depois jogou o corpo dele no trilho do trem, o trem passar em cima. Ora, ela estava hibernando. Mas pensa então no sofrimento dela, porque ela só tem esse pensamento dessa cena a martirizá-la constantemente. Está recolhida numa colônia espiritual, mas provavelmente antes não esteve. Ora, antes de ser recolhida e tendo sido recolhida, está vivendo pesadelo, está hibernando ali com grande sofrimento. Quando vai despertar? Sabe-se Deus. Tem lá 1980 leitos, tem atendimento, tem remédio para os que estão os melhores, oração para todos. E aí, de quando em quando, desperta 2 dos quase 2.000. Pelo amor. Então, ideias materialistas, nihilistas, com erros graves. Não raro, como a fugir da realidade num bloqueio inconsciente de longo porte, demorado e grave, que os atormenta em forma de pesadelos infelizes de que se não conseguem facilmente libertar. Aí acordou aqueles 2 lá, vê lá no livro dos mensageiros, acordou os 2 de quase 2.000. E como ele está super bem, senta agora aqui, vamos fazer uma oração. Senta agora aqui, olha, vamos trabalhar no bem. Esquece. Acordaram dos pesadelos, da hibernação, mas estão alucinados. Não tem condição de servir, nem assim. Tendo agasalhado a ideia do nada, deperecem, definham e se exaurem em uma agonia superlativa, sem que se permitam alívio nas regiões frias e tenebrosas, a que são arrastados por natural processo de sintonia mental. Aí lê lá o livro Ação e Reação. Região infernal, sem luz solar, não chega a luz solar. Dentro das colônias tem relógio que marca 24 horas, porque você não sabe quando é dia, você não sabe quando é noite. Tudo é escuridão. Do lado de fora tem região que você nem pode ir, nem adianta ir, não vai, esse pessoal é revoltado, deixa eles lá, se você trouxer eles aqui para dentro, eles vão destruir os trabalhos para aqueles que estão em condição de receber atendimento, mas na proximidade da mansão, alguns podem receber alguma espécie de tratamento, anda mais uns passos à frente, no parlatório. Não, esses aí não têm condição. Veja que o perispírito deles são todos iguais, todos mais ou menos com a mesma caratônia de ódio ou de angústia superlativa, de agonia superlativa. Quase todos têm as mãos ressequidas. Então, não vai dar para ajudar esse pessoal, não vai dar. Não vai dar. A solução para eles, por enquanto, é a dor. A dor vai trazê-los a uma condição psicológica melhor para que aí sim o serviço da equipe espiritual possa gerar frutos. Quando não acompanham estarrecidos a decomposição do corpo, percebe a força dessa palavra? Força emotiva de estarrecidos. A leitura nos leva a uma compreensão, né, do grau emocional de alguém que se estarrece ao acompanhar a decomposição do corpo a que se agarram, tentando restabelecer-lhe os movimentos numa luta inglória avassaladora. Pensa. Os que cultivaram as religiões simplistas, que prometiam os céus a golpes de facilidade e oportunismo, são surpreendidos por uma realidade bem diferente, com que não contavam. Né? Lá no livro Ação e Reação fala, quem está aí fora? São aqueles que eram ateus, enraivecidos, e aqueles que levavam uma religião de superfície, diz André Luiz. E ela põe aqui, religião simplista. Os que agasalham ideias esquisitas, exóticas, esdrúxulas,
fazem-se vítimas de horrores, fazem-se vítimas de alucinações lamentáveis que os desnorteiam por tempo indeterminado. Não, só tem duas mansões, ou é o céu ou o inferno. Aí, quando Cavalcante falece no livro Obreiros da Vida Eterna, ele quer ter um encontro com Deus. Eu quero conversar com Deus. Ver ideias esquisitas, ideias exóticas, né? Não, quando eu morrer, você joga minhas cinzas nesse mar, porque eu quero me misturar ao mar. Não, meu filho, você não vai se misturar nada. Sua alma é única, você tem um corpo espiritual seu, né? Você não vai se misturar nada, não tem esse negócio do panteísmo, não. Os suicidas, graças aos atenuantes ou a agravantes, que os selecionam automaticamente. Então, vejam bem, suicidas, sim, mas há questões circunstanciais que atenuam ou agravam. E essas próprias atenuantes ou agravantes já dá uma selecionada automática no processo de justiça deles, não tem tratamento igual para todos. Mas, naturalmente, de uma maneira geral, não é coisa boa. Descobrem em... Júnior, Sim, rapidinho, eu me pode lembrei. falar. Ai, desculpa as intervenções, mas é que eu vou me lembrando Não, das coisas. Eu me pode lembrei falar. daquela mulher que foi suicida no lago, que era a esposa do Antônio Olímpio, e Sim. ela teve aí um atenuante ou uns atenuantes bem importantes, né? Sim, sim, com certeza. Ela tinha um grau evolutivo tão significativo que ela tinha o perispírito brilhante. Ela se suicidou no lago por não ter o conhecimento do espiritismo, mas ter uma mediunidade a ponto de observar os seus cunhados, que foram assassinados pelo próprio irmão, o seu esposo, que estava a obsidiá-la. Então, ela faleceu por um processo obsessivo. E aí, Hilário pergunta assim, mas vem cá, fulano morreu por isso, era esse erro de vida passada dele, ciclano foi por aquilo. E me diz uma coisa, a esposa do Antônio Olímpio, que se suicidou no lago pela influência obsessiva dos irmãos, por que ela morreu desse jeito? Aí Silas disse o quê? Não, isso você não vai saber. Porque ela é um espírito das colônias espirituais superiores. E o processo evolutivo dela não vai ser discutido aqui embaixo. As razões e as finalidades da vida dela são discutidas no céu. Aqui nós não vamos tratar do caso dela. E foi suicida. Vê? Atenuante. E quando ela ora em cima do esposo deformado, derramando lágrimas, e vai aceitar ser de novo o seu esposo, e vai aceitar os seus obsessores como filhos, é um grau de amor muito significativo. Porque, em regra, a gente vê mesmo os espíritas desejosos de se separar daqueles familiares. A gente vê muito, né? Que não nos fizeram muito bem, né? Não, que essa seja a última vida. Deixa ele para lá. Ela não, ela vai ser mãe dos obsessores que levaram ela ao suicídio num lago por afogamento. Vê o grau de amor da mulher, né? A mãe de André Luiz, no livro Nosso Lar. Não, eu vou ser mãe daquelas mulheres que foram as concubinas do meu esposo. Olha o grau de amor. Né? Aí que a gente veja. E a gente quer desvincular, né? Ou que essa também seja a última vida, porque eu não aguento mais esse marido, eu não quero mais ser irmão, eu não quero mais ser filha, eu não quero mais ser mãe de ninguém. E Haroldo Dutra até comenta sobre isso, né? Quando você diz que não quer, você ainda vai ter esse vínculo. Esse vínculo vai existir. Quando a gente já tem que tirar isso da cabeça. Como é que é, Júnior? A gente já tem que tirar isso da cabeça, já chega dizendo que você quer. Porque com certeza vai facilitar. Já. Não, eu vou se me mandar.
Como vai Isso que ficar eu o ia caso dessa pessoa aqui, que foi o meu familiar difícil? Você já. Eu quero participar da recuperação dele. Já chega falando isso, porque você vai participar mesmo. Que É, a gente vai participar, não tem como. é. Quando Haroldo fala, né? Quando você fala assim, ai meu Deus, eu não quero mais, pode esperar que você já está vinculado, sua corrente vibratória está conectada a ele. Agora, Ah, quando você diz assim, não, olha, eu quero fazer parte. Aí sim, você está desvinculado porque o perdão entrou em você. Você é. já está amando essa pessoa, mesmo ela sendo difícil. E aí sim você vai ter a possibilidade de realmente escolher e não ser obrigado a. Em regra, vai. Em regra, você vai, só que vai ser mais suave, porque você já aceitou a coisa. A não ser que seja muita elevação sua, que aí sim, os espíritos até podem te sugerir que não vai, mas em regra você vai. Em regra a gente vai. Se Só que prepara, você já aceitou, então você já não está sofrendo, né? exato. Então tem 3 João, estágios. tem, Esse aqui você vai ser obrigado, esse aqui você vai sereno, não vai ser fácil, mas você vai aceitar sereno. E o outro só se você progrediu muito. Aí João, você pode dizer que não vai. João, tem um exemplo disso, num caso de uma mulher que vivia muito mal com o marido e ela ficou com ele até o fim, né? Aí chegou lá no plano espiritual, aí passou o tempo, chegou, estava programando a próxima reencarnação, aí falaram para ela, olha, você vai voltar com ele de novo. De novo? Ela falou assim, mas não, eu aguentei ele durante toda uma encarnação, não separei, agora eu aguentei para me vir ficar livre. Não, você aguentou. Aí os irmãos espirituais falaram, você aguentou, agora você vai voltar para aprender a amar. É Então, isso é por aí, aí. por aí, por aí. Então, a gente não pode chegar colocando isso em dúvida, gente. A gente tem que pedir para vir, já vai resignado ao trabalho. Então, vamos lá. Então, os suicidas, graças às atenuantes ou agravantes, e isso já os seleciona automaticamente, mas, em regra, descobrem em inditoso, em infeliz despertar, que a morte não existe. A não existência da morte. Incorporando as dores de que se desejavam furtar, quer dizer, a morte, então, não libertou do motivo pela qual a pessoa se suicidou. E além de incorporação dessa mesma dor, vai ter o que agora? Aquelas coisas que ele nem imaginava. As inimagináveis agonias que logram com a violência contra o corpo. Não pensava, mas não se livrou do próprio motivo que levou ao suicídio, aquela dor, agora tem algo que não pensava, uma agonia imensa pela violência contra o corpo. E que agora o corpo invadido pela verme, pela verminose, transmite as cruas, olha a força desse adjetivo, cruas sensações da desorganização celular adicionadas à dor decorrente do processo utilizado para o autocídio. Em regra, complicou muito. Os que se converteram em destruidores da vida alheia experimentam as aflições que infligiram. Então, aquele caso da mulher que assassinou o marido, no livro Os Mensageiros, eu devia ter narrado aqui, tem um maior vínculo aqui. Né? Ela vai viver aquela aflição que infligiu, e expungem, e espiam, e eliminam, em uma angústia interminável. No livro No Mundo Maior, uma jovem, desejando continuar na vida leviana, vai praticar o aborto. De forma bem oculta, só com uma enfermeira, e ela vai morrer ali. E ela vai desencarnar ali na hora da tentativa de aborto, a ponto de os espíritos superiores terem vindo, trouxeram a mãe, dizendo não faça isso, ela seguiu em frente com o plano, e aí vai desencarnar vinculada no processo obsessivo ao filho que nasceria. Aí André Luiz, vamos socorrer? Aí Calderaro diz,
Não dá. Hã? Não dá. Só a dor para restabelecê-lo. Em que prazo? Não sei. Não sei. É com eles. O prazo talvez muito longo. Em término, angústia, destruição de vida. Né? Aí vai surgir depois o acordar da consciência e a sobrecarga dos crimes perpetrados. Quer dizer, acorda a consciência, vai estar super bem? Não, está mal ainda. Precisando de remédio, atendimento, passe, tudo. As mentalizações acalentadas durante a vida física se corporificam. O quê? Sim, o pensamento que acalentou em vida agora toma corpo em processo idioplástico, com cheiro, com imagem, com som, de alucinação, que se convertem em fantasmas de pavor, criando cenários e sucessos hediondos, macabros e incessantes, que amesquinham, quer dizer, que depreciam, que humilham e enlouquecem aqueles que o vitalizaram. Lembra do livro Ação e Reação? Aquela mulher que gostava de ler sobre os livros dos demônios. Né? Colhe Deplancia, ela morre. Alguém me livra desse demônio. Que demônio? Não estou vendo nenhum demônio aqui. Está no mundo mental dela. É uma idioplastia dela. Foi o que ela cultivou. Aí diz o livro que esse processo de pensar em demônios é uma pandemia maior do que o Covid. Muito grave, muito grave. Muita gente guardando dentro da cabeça mentalizações acalentadas que vão se corporificar e virar fantasma de pavor, um mundo mental macabro e incessante. As desencarnações violentas, arbitrárias, abusivas, com raras exceções, mas tem exceção, impõe demorado processo de perturbação e dor naqueles que se viram colhidos pela invigilância, pela insensatez e pelo desrespeito à vida. Não é em todos, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que o próprio Simeão, no livro Há 2000 anos, teve uma morte violenta, mas ele não teve perturbação nenhuma. Consciência total do que estava passando, já foi levado para uma colônia espiritual muito elevada. E Jesus veio recebê-lo. Mas a maioria de morte violenta tem um processo demorado de perturbação, de dor. Invariavelmente, é duradouro o período de perturbação espiritual após a morte, excetuando-se essa ocorrência de não ter perturbação, portanto, já que é exceção, para quantos se exercitaram nas práticas da sobrevivência, para aqueles que se prepararam interiormente para o tentame, para a morte, para aqueles que se evangelizaram, não eram, mas se moralizaram, conseguiram livrar-se, sustentar-se acima do sofrimento, acima das dificuldades, mediante a prática que enobrece do bem e da caridade, tomando conhecimento das leis que vigem em torno da imortalidade, né? Então, a gente tem o conhecimento. Puxa, chegou o momento da minha morte, vou orar. Peço que Jesus envie uma equipe espiritual para fazer a operação do meu desencarne. Né? Conhecimento. Conhecimento. Não fui tão adequado assim, mas eu trabalhei no bem. Né? Não sou elevado, assim necessito de auxílio. Eu gostaria, se possível, de ir para uma colônia espiritual um tanto melhor, né? E lembra dos detalhes do livro Nosso Lar, que você estudou, está contigo. Né? E aí pronto, você tem conhecimento das leis a respeito da imortalidade. Não faltam socorros espirituais aos recém-libertos, através dos benfeitores devotados, técnicos, olha aí, no processo de separação dos despojos carnais. É uma operação. São médicos que vêm realizar aquela separação, realmente.
como é o caso do livro Obreiros da Vida Eterna, narra com detalhe, né? No entanto, os condicionamentos do engano, a teimosa fixação das ideias falsas, impedem o desencarnado de beneficiar-se com a ajuda oportuna e providencial que lhe trazem as afeições sobreviventes que o aguardavam. Aí você virou um técnico espiritual, não é uma das atividades? É, como falou no começo do capítulo. Mas aí você já está com muita experiência. Aí vai ter que realizar aquele desencarne daquela pessoa. Não, não vamos fazer. Não vamos fazer por quê? Porque é um serviço inútil. A forma como ela teima nos seus pensamentos de ideias falsas impedirá o nosso trabalho. Não vamos fazer. É trabalho improdutivo. A dor vai trazê-lo em alguns anos à recepção de algum auxílio. Lembra que tem equipe espiritual trabalhando num cemitério, né? Como tem no livro Os Mensageiros, para auxiliar o desencarne de pessoas. Mas alguns ficam ali, em cima do túmulo ou dentro do túmulo, e a equipe espiritual, por enquanto, não pode fazer nada. O máximo que ela pode fazer, aquela equipe de trabalhadores, é tentar evitar que ele caia em regiões mais profundas. Mas, às vezes, não consegue. Obrigando a atitude paciente e a espera confiante até que se consuma. Aí, ó, que a gente falou. Até que se dilua a névoa mental em que se envolve daquele disparate de raciocínio. Senão não vai ter feito o trabalho da equipe espiritual positivo. E de que se acabem os vestígios da vitalidade orgânica e, não só isso, mas também das viciações psíquicas em que se refugia nas vãs tentativas de fugir à realidade ineludível. Então, a equipe só vai ajudar depois que passar a vitalidade orgânica, a viciação psíquica, a névoa mental. Antes disso, é infrutífero o trabalho. Das dores que os surpreendem, passam os recém-desencarnados a estranheza da situação nova, que não compreendem, e por não compreender, enlouquecendo ao constatarem a consumação do fenômeno da morte. Então vejam aí que coisa, né? Se a pessoa morreu, depois que ela constatar que morreu, enlouquece. Ou por defrontarem outros sobrevivos que os aparecem em deploráveis condições espirituais. Aí lembra do capítulo 1 e 2 do livro Nosso Lar. André Luiz fugindo de manadas de seres em deplorável condições, seres monstruosos, era necessário fugir deles. Mas eles não queriam que eu refletisse, que eu necessitava orar. Então, eles estão me impedindo de reflexionar e chegar a ter um contato com Deus através da oração. Aí, depois de 7 anos, consegui orar. Da mesma forma que o mergulho do espírito na carne, então é a encarnação, pelos mecanismos poderosos da reencarnação, se dá em demorado processo de interpenetração molecular, lembra? Que só vai se completar aos 7 anos, a interpenetração molecular. Da mesma forma, o desembaraçar-se dos implementos celulares e das suas sensações desse desembaraço exige tempo, exige habilidade, exige destreza mental e destreza moral de quem se liberta. É evidente que as vidas santificadas e os comportamentos equilibrados, a ausência ou a escassez das sensações grosseiras, quer dizer, ele está falando o seguinte, não é ausente de sensações grosseiras, mas nessa alma, essas sensações grosseiras já são escassas. Quer dizer, tem ali uma sensação grosseira, passou um período sem, tem de novo a sensação grosseira. Quer dizer, vê a infinidade
de desencarnes em função da infinidade de níveis evolutivos nossos. A escassez ou a ausência ou a escassez das sensações grosseiras que prendem o espírito ao corpo constitui facilidade para o desprendimento, sem saudades, sem receios, nem ansiedades. Quais fatores? Vida santificada. É o máximo, né? Um grau menor, comportamentos equilibrados, diversos graus. Não é tão equilibrado, muito menos não tem a vida santificada, mas já tem ausência de desejos grosseiros. Ou eles são escassos. Isso tudo vai facilitar o desprendimento. Disse Jesus com ênfase, não disse com força. Aquele que crê em mim já passou da morte para a vida. Então, ele está falando isso, já se desprendeu, né? Já se desprendeu. Isto porque a crença conscientiza das responsabilidades quanto ao futuro espiritual, preparando, armando o homem para entender e preparar-se para a viagem da qual não pode escapar, que o futuro lhe imporá. Conforme os hábitos salutares ou não, cultivados pelo desencarnado, a perturbação espiritual pode durar minutos. Agora, não tem hábitos salutares? Não. Fala lá, hábitos salutares ou não. E essa não saúde de hábitos foi cultivado. Então, a perturbação espiritual vai demorar séculos. Como ocorre no despertamento, o que me marca muito dos espíritos das obras de André Luiz, que mais me marcaram é desse estrangulador da região da Toscana que matou os pais. Ele está nessa perturbação espiritual há milênios. E talvez o caso pior que o dele é o do Sabino, no livro Ação e Reação. Lembram? O Sabino, ele não cometeu um só crime. Ele está há um milênio, no plano espiritual ou no plano físico, causando assassinatos, abortos, roubo, furto, todo tipo de coisa errada. Aí o que acontece? Ele se arrependeu num determinado momento dessa vida milenar de queda abismal. Como naquele momento do arrependimento fosse um tigre que tivesse tomado um tiro. A equipe espiritual pega ele e reencarna ele numa deficiência significativa. Ele é um anão, paralítico, débil mental, com surdo-mudo, em si, muitas doenças. Ele reencarnou para parar de cair. Entendeu? O reencarne dele foi para parar de descer, porque ele está há mais de um milênio só fazendo coisa errada no mundo espiritual e no mundo físico. A gente pensa, existe alguns espíritos desse nível? Puxa, se o livro André Luiz traz isso, é porque corresponde a um determinado percentual de pessoas no mundo de provas e expiações em que estamos. E a gente vê algumas pessoas de poder cometendo atrocidades sem fim. Ora, vai para Joana de Ângeles, tem uma compaixão muito mais significativa dessas pessoas, porque o futuro dela é grave. O de Sabino, em que ele reencarna nessa condição, ela só para estancar a queda. Ele ainda tem que se preparar e muito. Quanto tempo ele vai levar, quantas reencarnações ele vai levar para, pelo menos, saldar 50%, 40% desses débitos dele. Esquece. Como diz o livro Céu e Inferno, as reencarnações nossas são todas vinculadas. Então, ele vai levar umas 300 vidas para se recuperar. Ô, Júnior, tanto que o mundo mental dele continua lá, né? Naquela vida Sim. em que ele era rei, ele era isso, ele era aquilo. Ele está Arão. como um anão paralítico, débil mental, surdo-mudo, mas ele acha ainda que ele é lá o reizão lá da, Exato. né?
não tem noção da vida atual que está levando. Não tem. Que coisa impressionante. Como ocorre no despertamento após a anestesia geral para tratamentos cirúrgicos de gravidade, quer dizer, você tomou uma anestesia, tomei. Depois dela, passou um tempo, você despertou. Como ocorre no despertamento após a anestesia geral para tratamentos cirúrgicos de gravidade, cada paciente recobra a consciência de acordo com as reações de equilíbrio que lhes são peculiares. Ou seja, alguns pode esquecer. Vai no capítulo anterior, perturbação por séculos. No profundo tratamento cirúrgico, que separa o corpo da alma, percebe? É uma cirurgia. Nosso desencarne é uma cirurgia. Mas a gente pode, com muito trabalho no bem, muito estudo, já facilitar muito isso aí. No profundo tratamento cirúrgico que separa o corpo da alma em proporções muito mais expressivas do que o caso de despertamento por anestesia geral num tratamento cirúrgico grave, o despertar é relativo ao estado mental e ao estado moral que for habitual no viajor agora em outra condição, sem o corpo físico. Em razão das implicações éticas, das implicações filosóficas, ela vai falar do espiritismo, né? Ela vai falar do espiritismo, porque ela disse no primeiro parágrafo de primordial importância para todo mundo o espiritismo. Em razão das implicações éticas, filosóficas e profundamente cristãs defluentes do conhecimento da vida no além-túmulo que o espiritismo apresenta, é que a sua contribuição se faz de relevância para uma identificação mais rápida e uma conscientização mais lúcida por parte daquele que for tragado pela fatalidade da morte. Legal, né? Aos espíritas muito será dado, também muito mais será pedido, mas se correspondermos à expectativa, mais dado será ainda. Não é isso que fala o Evangelho? É. Vamos, então, trabalhar, porque na parábola dos talentos a gente vai recebendo mais, recebendo mais. Claro que vai gerando mais responsabilidades e mais trabalho, mas esse é o progresso. E não estaremos trabalhando sozinho, né? Na relação de amor, que não é mais a relação do sexo carnal, estaremos em um constante intercâmbio energético que nos mantém alegres, que nos mantém prazerosos e vivos, apesar de um difícil serviço que estejamos a realizar, porque não vamos estar sós nesse intercâmbio amoroso de energia. Beleza, gente? Eu ainda não paro aqui, né? Vou parar depois da oração, não é isso? Sim. Gente, gostei desses capítulos, né, interpenetraram aí. O do há 2000 anos e esse aqui, o limiar do infinito. Ambos falaram da morte, né? Do E desencarne. com aquele estudo de quarta-feira também, né, João? Do céu e inferno, também estava falando Sim. sobre esse desenlace, desencarne, né? Sim, verdade. Isso acontece sempre, né? Isso acontece sempre, aconteceu comigo na última aula que eu dei, e eu acho que isso não é coincidência, não. É, verdade. Beleza, gente? Quem faz a oração? Agora vamos à prática, né? Então, nos brinde aí o orador com luzes sobre nós para a gente trabalhar agora em prol da família, né? Pelo jeito vai ser eu mesmo.
Pai da nossa vida, Mestre Jesus, a equipe espiritual que nos acompanha nesses estudos, a Joana de Ângeles, a irmã que estiveram conosco nas leituras, que nos dê força, nos fortaleça, nos dê bom ânimo, nos dê coragem, para que possamos realmente, como espíritas, refletir no nosso caminhar, na nossa forma de agir, na nossa forma de pensar, essa doutrina maravilhosa e a misericórdia divina através da reencarnação. Ajuda-nos, Mestre Jesus, a palmilhar junto com todos os nossos companheiros de vida essa solidariedade que às vezes se afasta da nossa vida, empatia pelo que as pessoas estão passando, pelas dificuldades, pelas diversas e muitas destruições que estão acontecendo no planeta, que é o reflexo da lei divina de destruição, para que haja renovação, para que possamos todos, na nossa caminhada, fazer essa nova escultura do ser, para que tenhamos melhorias morais, e essas melhorias morais realmente reflitam sobre nossos pensamentos, para que possamos agir de forma correta. Que o bem realmente nos liberte, que nos salve das trevas e nos mostre normalmente como devemos caminhar. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos toda a espiritualidade amiga a ter conosco esse acolhimento, esse amparo, essa intuição. Esteja conosco hoje, agora e sempre, assim seja. Graças. Tchau, tchau. Obrigado, Margarete, pela prece. De bom te ver, Margarete, estou com saudade, apareça. Verdade, né? É porque aqueles dias que a Alessandra deu, eu não conseguia entrar, o meu não entrava sem senha. É verdade, Eu tentei, você falou, né? desistir. Que você tentou e não Eu conseguiu. tentei, aí eu lia a leitura de vocês, né, os comentários, então foi bom, de qualquer forma foi muito bom. Hoje até eu pus no grupo lá dos amigos lá, porque teve mais gente que falou que no grupo esse nosso que a gente tem. E olha que eu tenho uma habitualidade em usar o computador, não consegui. Desliguei, liguei de novo, não consegui, porque eu uso no laptop, eu não uso no celular. Então, eu acho que quem usa no celular talvez seja mais fácil entrar dessa forma. Mas, para mim, é verdade, porque todo mundo que eu olhei entrou pelo celular. Eu é só no laptop. Eu não gosto, acho muito pequenininha a tela. Preciso de visão. Que nem eu sou míope também, Margarete. Para mim tem que ser. Não, eu tenho lente nos dois olhos, mas eu preciso de visão. Eu gosto de coisa maior. Bom revê-los a Tá todos. bom, Tá? gente. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Vamos parar aqui.